Beleza. Mais uma vez a gente vê aí comprovando que esse governo não tem jeito mesmo. É o governo centralizador, controlador, que quer o poder todo em suas mãos, que quer controlar tudo, que diz, não, aqui vamos construindo aí, vamos produzindo, o celeiro fica aqui na minha mão, eu fico com a chave, eu que vou distribuir, eu que vou cuidar de tudo, eu que vou resolver os problemas da dificuldade, do desemprego, de tudo, né? Um governo que diz que vai fazer tudo, que promete, né? Mas que na verdade só sabe. É um governo garçom que está ali só para distribuir o que está pronto, para levar até a mesa, para distribuir, mas não tem nenhuma medida, nenhum programa para construir alguma coisa, não sabe ser cozinheiro, não sabe cozinhar, fazer alguma coisa, né, para alimentar a população, ele só sabe distribuir o que está pronto. Então, é um governo garçom esse modelo de governo. Por que estou falando isso? Por causa da proposta para a reforma tributária que está saindo aí, né, a proposta aí de o ISS, que é um imposto cobrado, arrecadado pelos municípios, que vai para os municípios, para o município usar esse recurso ali nas melhorias da cidade, no esgoto, na encanamento de água, pavimentação, tudo que um município precisa. E o governo federal quer, durante a reforma tributária, com que esse imposto passe a ser da esfera federal, com que ele vá para a União. E a gente sabe que a União é algo ali, é uma instituição abstrata, então ela não constrói nada. Quem constrói são os municípios, onde tem o imposto, onde gera os impostos, onde produz, nos municípios. Então, os municípios é quem estão mais próximo da população, quem sabe o que realmente está precisando ser feito ali, o que é prioridade, e não um governo federal que fica lá em Brasília, isolado, né, na bezerra brasileira, onde só sabe mamar, né, um ponto do nosso país que é só concentração, onde tudo se concentra, o poder se concentra, né? E quanto mais for extenso, né, o território de um país, mais difícil fica para o governo ir em todas as áreas, saber o que está acontecendo e saber cuidar da população. Mas esse governo aí quer ao contrário, ele quer concentrar tudo nas suas mãos, né, para dizer que é ele que vai comandar, controlar e distribuir para todo mundo. Na verdade, não distribui apenas para aquelas pessoas que lhe dão um apoio em troca. Então, a gente quer a reforma tributária, mas uma reforma tributária que venha para simplificar, para reduzir os impostos, para facilitar para quem realmente vai produzir, para o empreendedor, para que assim incentive, estimule o empreendedor a investir no nosso país. No governo antecessor, no Pátria Amada Brasil, teve proposta aí, mas quando vai para o Congresso lá, fica emperrada, fica nas gavetas e as pessoas não colocam em pauta ali, não colocam para votação, né? Os deputados, muitos eram da oposição ali, não queriam fazer a reforma tributária. Mas o governo sozinho ele fez muitas reduções ali, que foi uma mínima redução tributária que foi feita pelo governo Pátria Amada Brasil. Reduziu muitos impostos permanentes. 12 impostos que mexeu lá, que melhorou. Ele fez também a lei de liberdade econômica, né? Aprovou, então foi muitas coisas feitas nesse sentido. Agora, se vier para aumentar os impostos, para concentrar os impostos, para dificultar, porque qual é a finalidade do imposto? É arrecadar para esses recursos arrecadados, fica ali num fundo para ser utilizado em benefício, né? Retribuindo ali para a sociedade, dando de volta ali em forma de benefícios. E aí, se tem um governo que está lá, localizado em um ponto ali, onde ele não está em todos os lugares, onde ele não enxerga, onde ele não alcança todos os lugares, onde ele não está acompanhando, ele vai concentrar e vai muitas vezes utilizar esses recursos de forma talvez errada, num lugar onde não precisa, não seja prioridade. Então, é melhor que os impostos sejam arrecadados por quem está produzindo ali, que são os municípios. Então, a gente quer reforma tributária, mais uma que venha, né, como fazia o governo anterior, que reduzia os impostos, que facilitava. Os impostos estaduais têm que ser arrecadados pelos estados ali, os municipais pelos municípios. O ISS, que é sobre
sobre seguros, sobre serviços, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Onde é que estão as indústrias? Nos municípios. O sobre mercadorias e serviços. Onde tem aquelas estradas nos estados é onde deve ser cobrado. E o que puder reduzir. Agora fazer uma reforma para aumentar de 20%, vai para 30%, vai para 40%, vai para 50%, para que o governo arrecade mais. O governo arrecada mais, mas aí trava tudo e aí aparecerão as dificuldades e aí o mês que vem, a semana que vem, ele vai arrecadar zero. Porque as empresas, que é quem produz, é quem gera os impostos, elas vão falir, elas vão fechar, elas vão ter dificuldade, elas vão reduzir a produção. Então, o que adiantou aumentar os impostos, né, sobre as empresas, sobre os serviços, sobre a mercadoria, sobre o transporte, sobre a produção. Se aumentou também o preço dos produtos, dificultou para quem vai comprar, então diminuiu o consumo. Não é melhor a gente produzir mais, que aí vai arrecadar mais, vai baratear os preços. E para isso começa com quem vai produzir. Então quem é que vai produzir? É o empresário, quem vai prestar o serviço, quem vai fabricar. Então, onde é que tem que mexer? A reforma tributária tem que favorecer quem? As empresas, as indústrias, as prestadoras de serviço, que consequentemente vai beneficiar a população consumidora em geral. Vou colocar aqui no final um pequeno vídeo para a gente ver aqui a proposta, como que quer fazer a reforma tributária este governo que está aí. 300% de aumento de imposto sobre serviços, como restaurante, plano de saúde e outros serviços usados pelos brasileiros. É isso que Lula está propondo na sua reforma tributária fajuta, que não veio para reduzir imposto e fazer o país crescer, que não veio para facilitar a vida do pagador de imposto, que hoje tem mais de 90 tributos para se organizar e as empresas, inclusive, demoram mais de 1.500 horas apenas para fazer a contabilidade, para pagar lá para o fisco, para o leão, os seus impostos. Eu vou explicar para vocês aqui o que significa essa reforma tributária proposta por Lula, que na verdade quer tapar o rombo das contas públicas, fazendo muito especialmente a classe média pagar essa conta. Vem comigo. A reforma tributária defendida pelo Lula, é pelo Lula mesmo, Ramiro? Sim, é pelo Lula. Pesquisem o nome desse cara aqui, ó, Bernard Api, ou sei lá como é que se fala o sobrenome dele. Esse cara aqui é o número 2 da Fazenda, é o cara chancelado, é o cara tutelado pelo Lula e é o homem forte do Haddad lá no Ministério da Fazenda. A proposta deles é unificação de impostos. Eu também defendo a unificação de impostos, porém a forma como eles estão apresentando ao Brasil vai trazer prejuízo, vai custar no bolso, muito especialmente da classe média. Eles querem unificar os seguintes impostos: o ISS, o IPI, o COFINS, o PIS e o ICMS. Aqui, para quem não está muito familiarizado, ISS trata do Imposto sobre Serviços, IPI a produção de produtos industrializados, COFINS e PIS são questões trabalhistas e o ICMS é a circulação de mercadorias. O grande problema, o X da questão nesta reforma que eles estão propondo, são os impostos sobre serviços, que hoje o brasileiro, todos nós, pagamos uma alíquota de 8,5%. Com a unificação proposta por Lula e a petezada lá no Congresso Nacional, esses 8,5%, com a unificação de todos esses impostos, passará para 25%. E o que isso significa na tua vida? Vem cá. O aumento do imposto sobre serviços, que chegará a estrondosos 300%, significa que nós teremos um aumento no transporte, nós teremos um aumento na educação privada, significa que nós teremos um aumento em planos de saúde, significa que nós teremos um aumento em restaurantes e por aí vai, em todos os serviços que a população, muito especialmente a classe média, consome no seu dia a dia. Ao aumentar este imposto, e obviamente não há aumento salarial, obviamente não há aumento da oferta de empregos, por exemplo, à população.
Ao aumentar esse tipo de imposto, nós teremos algo que vai impactar muito o poder público, o Estado brasileiro e, consequentemente, todos nós. Porque a pessoa que tinha o seu filho numa creche privada, com o aumento do imposto, já não vai mais conseguir colocar o filho na creche privada e vai para a educação pública. A pessoa que utilizava um plano de saúde já não vai ter mais, vai cancelar o plano de saúde e vai começar a utilizar o SUS. A pessoa que, enfim, usa serviços pagos no seu dia a dia, necessariamente vai começar a migrar para serviços estatais. E isso aqui vai causar uma sobrecarga nos serviços públicos que já são extremamente sobrecarregados e ineficientes. Mais pessoas vão começar a utilizar o SUS, mais pessoas vão demandar vagas em creche. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos uma fila enorme em creches públicas e agora, com este tipo de reforma tributária que penaliza a classe média, vai aumentar ainda mais a demanda, a sobrecarga sobre os serviços públicos. Porém, sem nenhuma contrapartida de investimento, sem nenhum aporte do governo para poder aumentar também essa oferta. Tem outra coisa aqui que é muito importante vocês saberem. O imposto sobre serviços, o chamado ISS, ele é recolhido e pago aos municípios, às cidades, que é onde verdadeiramente todos nós vivemos. A gente trabalha na cidade, a gente consome na cidade, a gente estuda na cidade, a gente vive na cidade, a gente não vive no estado, a gente não vive na União. Nós vivemos na nossa comunidade, no local onde a gente encontra os nossos amigos, onde a gente tem a nossa casa, onde a gente tem a nossa família. E o grande problema de retirar o imposto sobre serviços, unificando eles, aqueles outros impostos, sob o comando da União, ou seja, do governo federal, significa que os municípios vão perder a gestão sobre os recursos do ISS. E o impacto disso é gigantesco, porque o ISS ele é muito importante para que o município pague, por exemplo, o serviço de coleta de lixo, o serviço de tratamento e distribuição de água, o serviço de esgoto, o serviço de poda de árvore, de zeladoria da cidade, de tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Retirar o ISS dos municípios e passar para a União significa que nós teremos municípios muito mais empobrecidos, cheios de responsabilidade, porque são as cidades que precisam prestar serviços de educação básica, de atendimento de saúde, porém o recurso cada vez mais ficará em Brasília. Ou seja, a reforma tributária proposta por Lula é uma reforma que é menos Brasil e mais Brasília. Poder concentrado na mão de poucos. Para quê? A gente sabe para quê.